Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração. Coração, ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma escola bíblica na série de lições O Sentido da Vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Hoje iremos trabalhar o capítulo 7 de Eclesiastes e a lição de número 7, o caminho do sábio. Vamos trabalhar em cima qual é o caminho do sábio. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus aqui no livro de Eclesiastes e uma oração pedindo a bênção de Deus para que Ele nos abençoe, ilumine nossas mentes para que nós possamos compreender a palavra dele e que nós possamos assim ter um crescimento exponencial, né, de maturidade nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 7, verso 1 ao 5, né? A boa fama é melhor do que um bom perfume. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Mas o coração dos sábios está na casa do luto, mas do insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando essa lição, ministrando esse ensino, ensinando, Senhor, na igreja aqui, e aos todos que nos ouvem, Senhor, a Tua palavra sobre o caminho da sabedoria, o caminho do sábio, o caminho daquele que tomam em compreender e saber a Tua palavra, meu Pai. Abençoa cada um que está ouvindo, está assistindo, está procurando compreender, está interessado em saber, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, cumpra o propósito dela no coração de todos. Amém, Senhor Jesus. Vamos lá, então. O caminho do sábio, né? O caminho do sábio. Qual é o objetivo dessa lição que nós iremos trabalhar no caminho do sábio? É entender que aprender com as dificuldades, viver com o discernimento e não subestimar o pecado e o caminho o caminho da sabedoria, né?
Entender que aprender com as dificuldades, é isso que nós vamos ver. Aprender com as dificuldades. Viver com discernimento e não subestimar o pecado, né? Este é o caminho da sabedoria. São três tópicos, né, que nós iremos trabalhar, como aprender com a dificuldade, discernir, né? Discernir as coisas e tomar cuidado com o pecado. O texto base é o verso 5, aqui na lição está na nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Melhor é ouvir a repreensão de um sábio do que escutar os elogios de um tolo. Aqui já está o tema básico, né, para nós vermos qual é o caminho do sábio, né? Ele vai ser repreendido, ele vai procurar crescer mesmo através de uma repreensão, ou ele vai abandonar a sabedoria e escutar os tolos, né? Vamos lá. Sempre há as pessoas, né, falando sobre como melhorar a vida, né? Todos nós gostaríamos de melhorar a nossa vida, né? Nós sempre nos perguntamos, né? Geralmente as pessoas hoje nas redes sociais, todo mundo está vendendo, né, a fórmula para melhorar a vida. Todo mundo falando, todo mundo tendo algo, né, para ensinar, mas será que a vida dessas pessoas que procuram ensinar é melhor que a nossa? Ou será que as pessoas que estão indo atrás deles estão melhorando a vida, né? A vida pessoal? Qual é o caminho, né? Vamos estudar aqui. Qual é o caminho a seguir nessa busca para melhorar, né? A questão, essa pergunta. Como nós queremos melhorar? Mas qual é os caminhos a seguir nessa busca? Os vários conselhos das pessoas? Ou vamos nos focar naquilo que Deus tem para nos ensinar? O capítulo 7 de Eclesiastes vai trabalhar essa questão, né? O caminho do sábio. Aqui está falando sobre o caminho do sábio para alcançar esse objetivo na vida. E qual que é o objetivo? Melhorar a vida, né? Então nós vamos estudar aqui os conselhos de prudências nesse mundo corrompido pelo pecado, né? Que de Eclesiastes capítulo 7, do verso 1 ao verso 29. Nós vamos ver aqui que o autor de Eclesiastes, né, o sábio aqui, ele não fecha os olhos para a realidade, né? Ele, assim como ele traz conselhos, né? Como é melhor, né, a melhor modo possível de nós vivermos em um mundo marcado por desgraças, imperfeições e pelo pecado humano, né? Vamos ver. Então, vamos examinar o texto procurando conhecer esse caminho de sabedoria prática para desfrutar o melhor da vida com a bênção de Deus, o melhor da vida que Deus nos deu, né? Nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 6, né? O autor aqui, ele fala assim, ele fala assim: como é que podemos saber que é melhor para nós nessa vida de ilusões? Como nós podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões, né? Ele pergunta: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, né? Quem pode? Ele faz uma pergunta aqui, né? E aqui no capítulo 7, ele vai tentar responder, né? Vai tentar nos mostrar como descobrir e ter uma vida prática, né? Como viver uma vida melhor. Vai nos apresentar coisas melhores para nós. Então ele vai falar várias vezes aqui: melhor é isso, melhor é isso, melhor é isso. Ele vai estar sempre, né? Ele vai repetir pelo menos 11 vezes, segundo a lição aqui, 11 vezes ele vai falar melhor. Ele coloca uma situação e coloca outra, né? E antes dessa opção que é da sabedoria, ele fala melhor é isso, né? Melhor é isso. Então, como eu falei, dentro dos objetivos aqui, que nós vamos lá trabalhar, que é entender que aprender com as dificuldades, né? Entender que aprender com as dificuldades. Nós vamos procurar aprender com as dificuldades. Então, a primeira parte da lição aqui vai tratar sobre as nossas dificuldades e nós enfrentarmos elas com sabedoria, essas dificuldades, né? E como usá-las para que nós possamos melhorar a nossa vida conosco, né? E principalmente com Deus, né? Às vezes as pessoas falam: não é fácil extrair
lições do sofrimento, mas é o momento que nós mais aprendemos. Quando nós prestamos atenção, é no sofrimento que nós aprendemos muito, né? Então, porque as dificuldades, né, elas forjam o caráter, elas mudam a pessoa. Então, ele já começa assim no verso 1. Melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Então, já começou aqui o melhor, né? Então, o início dessa parte, né, pode parecer bem estranho, mas ele está falando assim, o que é melhor? É melhor terminar nossas vidas, né, a nossa vida, com um bom nome, com uma boa reputação. Entende? Começa assim, melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Porque o dia do nascimento ele está iniciando, mas quando ele termina, né, quando termina a sua vida, a sua jornada, e ele aprendeu com todas as dificuldades, ele está falando que o legado mais importante que a pessoa pode deixar é o legado do seu bom nome, né? O pregador está dizendo que a nossa reputação, o bom nome deve ser preservado por toda a vida. Então você chegar no final da vida com aquele bom nome, né? As dificuldades não te corromperam, nós vamos falar daqui a pouco sobre corrupção, né? As dificuldades da vida não fizeram você abrir mão dos seus valores, né? Podemos até pensar em Jó, né? E tantos outros, não abriu dos seus valores aprendido com Deus, e até melhoraram, até fizeram com que houvesse um crescimento, né? Dizem que os 2 dias mais importantes são o nascimento e a morte, mas Salomão coloca o dia da morte, e o bom nome se revela como o melhor, né? Naquele dia o bom nome, né? Quando você morrer, que legado vai deixar, né? O bom nome. E esse legado é construído em vida, e o sofrimento, né? E o sofrimento é parte importante da construção desse bom nome, E aí ele começa assim, ó, depois do verso 1, né? Melhor é o bom nome, né? Melhor é o bom nome que o perfume, né? A boa fama. E ele fala assim, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. Olha que interessante, né? Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. Geralmente, quando a pessoa está triste, ela vai pensar em todas as escolhas, né? Todas as situações, o motivo por que ela está triste, e ela possivelmente, né, a maioria das pessoas de sabedoria, bom senso, vão tentar, né, a partir dali tomar decisões mais sábias, né? Decisões melhores para que aquele sofrimento não volte ao coração pelo mesmo motivo, né? Então, somente com choro, né, se aprende, né, se melhora a vida. Somente quem aprende com choro pode chorar com os que choram, né? Segundo Romanos 12, 15, né? Por isso a sabedoria é tão importante, né? Aprendemos com as dificuldades da vida e vivemos melhor por nós e pelos outros. Vivemos melhor por nós e pelos outros, né? Paulo já fala ali em 2 Coríntios 1,4 que Deus consola em todas as nossas tribulações para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Então, na tribulação, nessa parte dessa tristeza que nós passamos por tribulação, não só nos ajuda a melhorar o nosso coração, mas nos capacita a ajudar pessoas que irão passar por situações semelhantes, né? Semelhantes. Por isso que o pregador diz que o coração dos sábios está na casa onde há luto. Então, no verso 3, ele fala que melhor é a mágoa do que o riso, na minha versão, melhor é a tristeza do que o riso, porque fala assim, o coração do sábio está na casa do luto. Olha o que ele fala, o coração do sábio está na casa do luto, na primeira parte do verso 4, né? A ideia é que o sofrimento educa, né?
Quantas e quantas vezes, né, as pessoas elas são ingênuas, são imprudentes, elas são, pode dizer assim, inocentes para cair em armadilhas, porque elas não buscam, elas não passam pelo sofrimento, né? Elas só têm uma vida, às vezes, de uma regalia ou ausência de qualquer problema. E essas pessoas acabam que enfraquecidas, né? Enfraquecidas. Então, a ideia aqui é que o sofrimento educa, né? Que o sofrimento educa, porque o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Quantas e quantas vezes as pessoas correm atrás de alegria, correm atrás de dar risada, riso e tolice, né? Quantas hoje, né, temos programas de humor, é piada para lá e para cá, e que nós vemos, o que é que nós entendemos? Só casa de riso, casa de tolice, né? Então, aí nós aprendemos, né, em relação às atribulações da vida, né, que nós conseguimos, podemos assim, dimensionar, né, e verificar como é que foi o passado, como é que é o presente. No verso 10 ele fala assim: nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores que o dia agora. Na versão aqui, não digas porque os dias passados foram melhores que o de hoje, né? Então a pessoa que não consegue entender o sofrimento, não passou por sofrimento e não passou por esse caminho de sabedoria para crescimento, ela vai sempre estar questionando, né? Às vezes os dias passados nem foram melhores que o de hoje, mas ela vive uma amargura assim por não ter aprendido, que ela fica sempre lá, aquele passado que era bom, aquele momento que era bom, sempre, né, dando uma justificativa, né, querendo fugir para o passado, né, em vez de enfrentar a dificuldade. Ela fica lamentando em relação ao passado, fugindo da situação presente. Esse não é o caminho do sábio, né? O caminho do sábio é aprender com o sofrimento, discernir as situações presentes, né, e fazer uma análise correta e concreta, né, e sábia e verdadeira do tempo presente, do tempo passado, né, para não cair nessa questão de não aprender das coisas, né. Esse é o caminho de sabedoria. Então nós vimos que nós temos que aprender com as dificuldades. Esse é um dos objetivos, né? Nós temos que aprender com a dificuldade. Depois nós temos já, como eu falei aqui, quando a pessoa ela entende isso aí, ela começa a ter um discernimento, ela começa a ter um dimensionamento mais real das coisas. Então aí que vem o quê? Viver com discernimento. Viver com discernimento, para não viver no saudosismo do passado, né? Precisamos da sabedoria de Deus, né? E qual é a sabedoria de Deus? O verso 11 diz assim: boa é a sabedoria, a venderança ela é proveitosa para os que veem o sol. Boa é a sabedoria, a venderança. Então, a sabedoria que nós aprendemos, né, nós podemos transmitir e ajudar outras pessoas, né? Então, a sabedoria, ela dá uma perspectiva correta para não desanimarmos quanto os tempos são difíceis e para não ficarmos arrogantes quando as coisas estão indo bem, né? Às vezes não ficar desanimados quando a coisa está ruim ou ficarmos arrogantes quando as coisas estão bem, né? Dentro daquela linha ainda do você não ficar dizendo que o passado foi bom e o dia de hoje é ruim, né? Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. A versão aqui é da NA. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aí é o discernimento, você enxergar, né, as coisas conforme Deus fez e você aceitá-la, né, dessa maneira, né, tá certo? Então, sem o discernimento espiritual, nós não conseguiremos enxergar o real sentido da vida e poderemos incorrer em dois erros perigosos, né? Tem dois erros perigosos das pessoas que não têm discernimento, né? Geralmente, se nós não buscarmos entender, buscar uma sabedoria, algo que vem fora de nós ficamos presos nessa caixinha, né, da nossa própria vida,
algumas vezes nós não vamos procurar entender o real sentido da vida, né? Então, como é que nós podemos fazer esse dimensionamento, esse discernimento espiritual? O primeiro que o autor coloca, né, que nós não sejamos excessivamente justos nem demasiadamente sábio. O verso 16 diz assim: não seja demasiadamente justo nem exageradamente sábio, porque você destruirá a si mesmo. Você destruirá a si mesmo. Mas o que ele está dizendo para nós seguirmos um meio? Quer dizer, pode fazer as coisas erradas, mas não faça exageradamente, é isso? É isso que ele pode estar dizendo? Que nós podemos trabalhar, a moderação é importante, né? Eu posso fazer alguma impiedade, alguma injustiça, né? Na vida diária, como se... Mas desde que eu não vou até um limite, então tem um... Não, o que ele está dizendo assim, ó, não afirme ser justo, né? Não afirme ser justo e não afirme ser sábios. A retidão só pode ser alcançada, né? Ou a retidão não pode ser... Nós não podemos alcançar nossa retidão por nossos próprios méritos, né? Por isso nós não podemos ser excessivamente sábios, né? Então, o primeiro é a autorretidão. A pessoa quer ser excessivamente justo e sábio pelos seus valores, né? Moralista, humanista, seja qual ista que ele procurou. Então, através dos seus, se ele não entender, ele cria algumas regras, alguns conceitos, né? E ele vai viver em cima daquele conceito e é o padrão dele, e ele vai se achar totalmente sábio, né? Mas todos nós somos pecadores, como diz o verso 20. O verso 20 diz assim, ó: não há nenhum justo, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não pegue. Não há justo. Então, ele está falando assim, ó, não tente ser justo demais, ser santarrão, porque todos nós somos pecadores. Ele não está dizendo que para que você não buscar a santidade, para que você não buscar viver melhor. Até a lição é um exemplo disso. Nós estamos aqui buscando ter uma vida melhor, viver melhor. Mas um conselho dele de discernimento é esse, ó, é esse. Não tente, né? Não tente ser justo pelos seus próprios méritos, né? E o segundo, né, que é igualmente perigoso, que é o primeiro é o da autorretidão, né? O outro é da autodepravação, onde a pessoa ela se acha pecadora demais, ruim demais. Ele fala, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, né? Demasiadamente. No verso 17 aqui da minha versão diz assim: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Não seja demasiadamente perverso. Ele não está dizendo, já retomando aqui, que você pode ter uma perversidade moderada, né? Uma perversidade que seja aceitável, né? Como se pudéssemos ser depravados em certa medida, apenas pecadores em certa medida. A ênfase está aqui em não ser ímpio, né? E não ser ímpio. A ideia aqui é que nós devemos evitar os extremos, né? Os extremos. Que o sábio evita os extremos. Então, o caminho do orgulho, nós devemos ter o caminho do orgulho por achar mais justo que os outros. E não devemos, né, cair também naquela situação de ruína, né, de, eu não tenho jeito, né. Eu não tenho jeito e sou assim e não vou fazer mais nada, né. O verso 18 diz assim: bom é que você retenha isso e também não abra a mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Quem teme a Deus, ó, quem teme a Deus, ele não vai busca a vontade de Deus, ele não vai ser nem demasiadamente justo, da auto-retidão e nem da autodepravação, porque Deus faz com que a pessoa saia disso, né? Então, nós devemos evitar os extremos, porque os extremos vai atrair
à ruína, né? Não vai conduzir a vida. Então nós vimos aqui, em cima do objetivo, as dificuldades, né? Nós devemos aprender a viver com as dificuldades, porque as dificuldades vão trazer crescimento para nós, né? Nós devemos aprender a viver com discernimento, aprender a viver nas dificuldades e aprender com as dificuldades e aprender a viver com discernimento, compreender as coisas, né? E para que nós não tenhamos aquele altos e baixos, né? Não tenhamos deixarmos nos levar só pelas nossas emoções de cada momento, mas ter um discernimento, parar, refletir, verificar o passado, o presente e verificar a obra de Deus em nossa vida e a nossa real condição, né? E por último aqui, o terceiro tópico, né? Nós não devemos subestimar o pecado, né? O que é subestimar o pecado? Achar que ele é pequeno, que ele não vai fazer nada de ruim com a gente, né? Quem está trilhando o caminho da sabedoria busca o melhor para a sua vida e leva o pecado a sério. Levar o pecado a sério, pois ele é uma realidade terrível. O pecado é o problema da humanidade, né? O problema da humanidade, né, é o pecado. Todas as coisas ruins que nos acontecem é o pecado. Não o pecado, às vezes o pecado particular, mas o pecado de todos nós, né? Nós somos pecadores por natureza, né? Então, desde que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, o pecado causa problemas, né? Então, Salomão vai apresentar 3 efeitos nocivos do pecado, né, para a humanidade. Salomão vai apresentar 3 efeitos nocivos do pecado para a humanidade. Qual que é o primeiro efeito nocivo que ele vai apresentar para a humanidade na prática do pecado? Já que não há um justo sequer na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que o primeiro efeito do pecado é a nossa incapacidade. Nós vamos trabalhar 2 incapacidades. Então nós, como seres humanos, nós somos incapazes de não pecar. Não há nenhum justo sobre a terra. Não há quem faça o bem, e não há quem peque. Então isso aqui é o automático, né? É a conclusão lógica do discernimento. Quando você aprende o discernimento, você vai ver que nós temos, principalmente naquela parte de ser justo ou injusto, né? É que nós temos uma incapacidade de fazer o bem. Nós temos uma incapacidade de ser justos. Nós não temos a capacidade. Conquanto façamos o que é certo, mas nós não conseguimos fazê-lo o tempo todo. E pecamos por vezes. E algumas vezes, até as nossas boas atitudes, né? As nossas boas atitudes, o que ela faz? Ela está permeada do pecado. Até aquilo que parece bem, né? Às vezes tem uma intenção oculta, né? Uma maneira de nós lidarmos, trazemos o discernimento para cá. Às vezes nós fazemos o que é certo, o que é bom pelos motivos errados. Os motivos que estão lá oculto no coração. Se somos pecadores, nós não devemos achar-nos melhor do que outros, ou sermos implacáveis em julgar as demais pessoas, pois somos todos igualmente falhos. Verso 21. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o que o seu servo amaldiçoando você. Você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Então, nós vemos aqui que nós somos incapazes de não pecar. Nós devemos tomar cuidado. Aí, como nós somos incapazes de não pecar, vamos fugir de toda a aparência do mal, tudo aquilo que nos levar a pecar, e vamos trazer um discernimento para a nossa mente para ver, sondar quais são as nossas intenções, até naquelas coisas boas que nós procuramos fazer e começar a fazer essas coisas boas de acordo com o discernimento de Deus, né? E o segundo efeito do pecado é a incapacidade humana de alcançar a plena sabedoria. Parece até uma
ilógico isso aqui, né? Porque nós começamos o estudo falando que nós vamos buscar a sabedoria, compreender uma melhor maneira de viver. Qual é o caminho do sábio para que nós aprendamos uma nova maneira de viver? Mas aqui fala que o efeito do pecado é a incapacidade humana de alcançar plena sabedoria, total sabedoria. Então, o verso 23 e 24 diz assim: tudo isso examinei por meio da sabedoria, e eu disse, serei sábio, mas a sabedoria está longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem poderá encontrar? Tudo que eu examinei mediante a sabedoria, eu disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. Então, a plena sabedoria está longe do alcance do ser humano. Então, esse é um efeito do pecado. O primeiro efeito do pecado é que nós somos incapazes de fazer o bem, a nossa incapacidade de fazer o bem. Segundo, a nossa incapacidade de encontrar sabedoria, né, embora Salomão examinou conforme ele viu todas as coisas, mas ele diz que foi incapaz de alcançar sabedoria. Assim como não conseguimos sabedoria, fazer tudo o que é certo o tempo todo, também é impossível para o ser humano compreender todas as coisas que Deus faz. Isso podemos falar da teologia natural. Só na eternidade, quando formos glorificados, ficaremos absolutamente livres do pecado, segundo 1 João 3,2, né? E Apocalipse 21,4. E 2 Coríntios 13,12, 1 Coríntios 13,12, conhecereis tudo plenamente naquele dia. Tá certo? Se o primeiro foi a incapacidade de não pecar, né? Foi a incapacidade de não pecar. Segundo, a incapacidade de alcançar plena sabedoria. O terceiro efeito do pecado, né? O terceiro efeito do pecado é a capacidade humana de se corromper. O ser humano não tem capacidade, ele não tem capacidade para não pecar. Ele é incapaz de não pecar. Ele é incapaz de alcançar sabedoria, mas ele é capaz de corromper. A capacidade de corrupção. Então, o verso 29 diz, Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então, verso 29, deixa eu ver nessa versão. O que descobri tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, né? Mas ele se meteu em muitos problemas. Na NA e na versão aqui da lição, eles buscaram todo tipo de maldade. Se tem algo que os seres humanos são capazes, é de corromper-se cada vez mais e mais. Então é a corrupção geral do ser humano, né? O pecado entrou porque ele é incapaz, né, de não pecar, é incapaz de buscar sabedoria por ele mesmo, mas ele tem uma enorme capacidade de se corromper. E Salomão fala ainda, sem dar um testemunho aqui, que ele buscando a sabedoria, ele fala que entre 1000 homens, ele achou um que tinha sabedoria, tinha juízo. Mas entre as mulheres, tantas mulheres, não achou nenhuma sequer. É lógico que a conversa dele era muito mais com homens do que com mulheres, né? Mas ele falou que não achou sabedoria nessas pessoas, né? Então, nós vimos aqui, nós devemos aprender com as dificuldades, nós devemos viver com discernimento, nós não devemos subestimar o pecado, né? E é a maneira de nós vivermos melhor, tá certo? Então o sábio mostra que somos incapazes de fazer plenamente o bem e conhecer tudo que Deus fez, além de corromper todas as coisas boas feitas pelo Criador, razão pelo qual não podemos subestimar o pecado. Portanto, quem deseja o melhor para a sua vida deve aprender a viver com as dificuldades, viver com discernimento e não subestimar o pecado. Esse é o caminho do sábio, entendeu? É o caminho do sábio. Aprender com as dificuldades, viver com discernimento e não subestimar o pecado. E não subestimar o pecado, é o caminho do sábio. Muitas vezes nós
Vai ser um bando de criança mimada na igreja. Só queremos que Deus tire a nossa dificuldade, porque nós não queremos viver com dificuldade. Queremos uma choradeira diante de Deus para que nós não vivamos mais com nenhuma dificuldade. E às vezes a maneira que Deus faz nos crescer, nos abençoa, é através da dificuldade. Então, antes de você ficar chorando na igreja, no final do culto você está sempre lá, querendo se livrar das suas dorzinhas de cabeça, né? Pense nas dificuldades, tenta aprender para que você haja um crescimento, né? Você fortaleça a tua fé em Deus, tá certo? E para terminar aqui, nós vamos alguns conselhos aqui. Para desfrutar o melhor da vida, evite o caminho do tolo. Então, o caminho do sábio, aqui é o caminho do sábio. Então, para ter o melhor da vida, evite o caminho do tolo. O capítulo 4 fala aqui, o verso 4 diz assim: o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Uma outra versão aqui do texto, do verso 4, o coração do sábio está na casa do luto, mas do insensato na casa da alegria. Então, outra versão aqui, o sábio pensa na morte. Ele realmente medita se ele vai partir. Mas o tolo só pensa em se divertir, né? Aquilo que fala em Isaías, e Paulo fala assim: comamos e bebamos, né? Para quê? Para quê? Vamos só pensar em nos divertir, né? Então nós devemos evitar o caminho do tolo, refletir sobre a brevidade da vida, né? Tem um autor aqui, Thomas Gray, né, disse que onde há ignorância é uma felicidade, é loucura ser sábio. Hoje nós vemos o caminho das pessoas não querem discernimento, as pessoas não querem compreensão, porque não querem sair da sua casinha, né? Do seu confortinho, né? Do seu mundo de Bob. Então, por isso é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ele escutar os elogios de tolo. Pensa assim, reflita lá, quantas vezes na igreja você fugiu de uma conversa séria, né? Uma conversa de confrontação, até de uma mensagem séria, de um culto, de uma mensagem de Deus falando para você, e você fugiu disso para ficar ouvindo apenas aquelas mensagens de autoajuda, que você é isso, que você é bom, que você é bonito, que você vai vencer, enquanto aquela mensagem que Deus está repreendendo você para você se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida medíocre, da sua vida autocentrada, e você buscar o quê? Você busca viver apenas ouvindo aquilo que interessa, né? Lembra que nos últimos dias Paulo fala, né, de pessoas que vão ajuntar doutores, vão querer ouvir pessoas de acordo com a sua conveniência, né, que agrada os seus ouvidos. Então, se você quer desfrutar o melhor da vida, você tem que deixar todos os seus pecados e procurar o caminho da sabedoria, né? Evitar qualquer coisas erradas, né? E para desfrutar uma vida melhor, né? Para desfrutar o melhor da vida, para você ter o melhor da vida, evite o caminho do tolo, né? Para desfrutar o melhor da vida, você tem que evite o caminho do tolo. Agora, para desfrutar o melhor da vida, também você tem que seguir o caminho do sábio. O caminho do sábio é marcado pelos princípios de Jesus, por uma vida obediente aos conselhos inspirados na palavra de Deus. Então, o que eu falei, o caminho do tolo, aquele caminho que só enche o teu coração, enche o teu ouvido de palavras convenientes para você. Quem está nesse caminho sabe que tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Verso 12. Somente a sabedoria preserva a vida. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui. Ela dá vida, a sabedoria dá vida, né? O dinheiro só tenta. Portanto, busque com a graça de Deus, né? Busque a Deus e peça sabedoria a todos, né? Com generosidade, é o que diz lá em Tiago, né? Tiago fala assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E a sabedoria de Deus já veio a nós na forma da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. E quantas vezes nós não queremos essa sabedoria, né? Nós não queremos a sabedoria. Nós achamos que buscar a sabedoria de Deus é uma coisa que vai descer assim
e vai nos dar o load mental que nós já vamos nos tornar sábios. Nós devemos gastar tempo meditando na palavra de Deus, né? Então, nós devemos desfrutar a prosperidade enquanto se pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Está na palavra dele, aqui é o verso dele aqui, ó. Uma maneira de você viver melhor. Verso 14. A prosperidade, desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nessa vida. O verso 14. Nada. No dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto esse como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há a vir depois dele, né? Quantas e quantas pessoas com falta de sabedoria e discernimento, tá bem, é benção para lá. Mas qualquer dificuldade, o diabo está fazendo isso, me ajude, né? Quer se livrar. Não reconhecem que também isso vem de Deus. Aprenda com esses momentos difíceis. Viva com discernimento, fugindo das tentações e não frete com o pecado. Somente o caminho de Cristo, né? Somente no caminho de Cristo encontraremos os melhores para a nossa vida. Então, qual que vai ser o nosso compromisso? Vou ler o nosso compromisso aqui na lição. Já sabemos que, para desfrutar o melhor da vida, temos que seguir o caminho do sábio. O Senhor Jesus veio, revelou a sua sabedoria para os seus seguidores. Se você já está seguindo o seu caminho, então partilhe o seu evangelho com os seus amigos e familiares. Jamais esqueça, para nós, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mas para o mundo, a cruz e a loucura, o caminho do sábio, do tolo, né? Podemos dizer. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força humana. 1 Coríntios 1, 25 e 24. Afinal, é através da sua morte vicária que recebemos esses princípios desde o estudo. Portanto, além de aplicar os princípios desse estudo à sua vida, procure um amigo ou uma amiga e lhe ensine a mensagem da cruz. Faça confiando na sabedoria de Deus, né? Além de você receber isso, você aplicar na sua vida, estudar, procure também um amigo, uma pessoa para compartilhar, né? O caminho, nós devemos buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. Aqui já disse aqui, a loucura, né? A palavra de Deus, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Mas, mesmo a loucura que o mundo acha que é loucura, é a coisa mais sábia que tem. Então nós devemos verificar se nós não estamos meio com os valores invertidos, andando conforme a sabedoria do mundo, fazendo as coisas da sabedoria do mundo, das situações do tempo presente, e achando que isso é a coisa melhor que nós temos, né? Vamos buscar o caminho do sábio, né? Vamos orar, pedir a bênção de Deus por todos nós. Senhor Deus, obrigado pelo momento que nós passamos estudando a Tua palavra, meditando na Tua santa e sagrada Escritura, Senhor. Ó Pai bendito, obrigado por tudo mesmo, que essa palavra tenha penetrado no coração de cada um que nos ouviu, que nos assistiu, Senhor, que procura compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.